Olá para você que nos acompanha no Esporte Executivo. Estamos aqui em mais uma conversa sobre a gestão do esporte como um todo. Ora focamos no Brasil, ora a gente vai para outros universos e dessa vez a gente vai falar com uma pessoa que cuida de uma paixão mundial aqui no Brasil. Falo com o Rodrigo Vicentini, que ele é o head de da NBA no Brasil. Rodrigo, você se formou em engenharia de produção e aí, que beleza, você veio para o esporte. Eu sempre fico muito feliz quando a gente tem pessoas de outras áreas que agregam o esporte, porque é um conhecimento importante para a área. Seja muito bem-vindo ao Esporte Executivo, Rodrigo. Fala, Vinícius. Uma honra estar aqui com vocês. Muito, muito feliz de poder bater esse papo contigo. Realmente, essa questão de ter... Eu sou engenheiro de produção, por incrível que pareça. Acho que essa é a pergunta mais difícil quando me fazem para eu explicar como um engenheiro de produção vem parar no mundo do esporte, né? Mas eu sempre fui apaixonado por esporte, né? Essa questão do business por trás do esporte é algo que me atrai, me fascina. Acho que e sou muito grato de estar nessa cadeira hoje no comando da NBA aqui no Brasil, que é uma marca super acompanhada pelos fãs aqui no Brasil. Muita gente admira, né? Fora a questão dos jogadores, enfim, todo o show que a gente vê à noite. Então é uma oportunidade muito bacana. Você tem uma carreira longa, você passou por Claro, Unilever, passou pela Joy Eventos da TV Globo, UFC, e aí em 2015 você chega na NBA e o seu cargo atual desde 2018, é isso? Isso, eu fiz a minha carreira de forma resumida, né, ela foi dividida acho que em dois grandes pilares ali, né? Eu fui muito tempo marqueteiro, né? Apesar de ser engenheiro, eu fui muito tempo marqueteiro, trabalhando tanto na Claro quanto na Unilever. E aí depois disso eu pulei para o outro lado da mesa na questão de trabalhar com live marketing, né? Com eventos. Então, trabalhei um tempo na Time for Fun, né, na época dos shows de Madonna, U2 e por aí vai. Depois eu fui para uma primeira aventura, eu diria, que foi um startup das organizações Globo, que foi a Geo Eventos, né, trazendo Lollapalooza, campeonato de surf, enfim, labels muito legais de trabalhar. E aí, a partir dali, eu fui convidado para ajudar a montar o UFC no Brasil. Né, isso já faz um tempinho. Tinha um auge ali dos atletas brasileiros, e aí eu estou na NBA há 5 anos, né? Hoje eu estou na cadeira como head da operação aqui no Brasil, e um mercado extremamente importante aqui para a gente. Olha, eu vou ser muito, muito transparente contigo. Para mim, o grande calcanhar de Aquiles dos esportes no Brasil é a capacidade de transformar os eventos esportivos em grandes eventos, né? E aí vocês chegam, vocês têm a casa da NBA, os eventos das finais, e é um impacto absurdo. Assim, eu tinha só elogios ao Jogo das Estrelas que a NBB vinha fazendo no Brasil, e parece que tem um abismo para as outras coisas. Como é a responsabilidade e como é fazer os eventos que a NBA vem fazendo no Brasil, Rodrigo? Tem um dado interessante que é quase assustador que eu vou dividir com você, né? Quando a gente faz a nossa pesquisa de fãs no mundo inteiro, pra você ter uma ideia, só 1% da base de fãs da NBA, quem é fã da NBA, consegue ver um jogo no mercado americano. Ou seja, o que a gente faz com os outros 99%? Né? Acho que esse é a grande provocação que a gente tem diariamente. Ou seja, como que eu consigo atrair mais fãs já com esse fã, né? Sendo que eu não tenho um jogo aqui no Brasil, né? E não é tão simples para o brasileiro ir ver um jogo lá fora. Então a gente tem uma coisa no nosso DNA que é uma questão de experiência que é muito forte, né? Então se você tiver a oportunidade de ver um jogo da NBA lá fora, se você já curte o basquete, eu sei que você curte, você vai ter um espetáculo incrível dentro de quadro, né? Você vai ver o LeBron James quebrando todos os recordes. Mas se você não tem ideia o que seja o basquete, eu garanto que você vai ter uma experiência de 2 horas e meia que vai marcar a sua vida para sempre. Então, com esse propósito, a gente leva para tudo que a gente faz, né? Então, quando a gente faz a NBA House aqui no Brasil, por exemplo, que a gente fez nas finais do ano passado, recebeu mais de 30 mil pessoas. A gente imprime essa questão de experiência muito fortemente aqui no Brasil, né? O brasileiro, ele tem um ponto interessante que ele gosta de ser muito bem tratado, né? E a gente vê essa carência nesse mercado local aqui. Então a gente investe bastante por trás para ter uma experiência padrão NBA, né? E o brasileiro se conecta com a gente de uma maneira incrível com isso. E essa conexão é uma conexão que já vinha sendo alimentada pelo desejo de estar num espaço NBA, né? Então tem o evento em si,
Claro, você fala assim, olha, 1% das pessoas nos Estados Unidos vai, os outros 99% não. Se eu pegar os brasileiros, é mais do que 99%. Né? Então, esse desejo de estar ali também faz toda a diferença, né? Total, né? O brasileiro, ele gosta, ele ama esporte, né? Acho que tem alguns fatores ali que tornam o mercado brasileiro único, né? Então, primeiro que o brasileiro adora esporte, né? Independente de qual seja a modalidade. Então, o basquete é uma modalidade que o brasileiro admira muito, ele segue muito o basquete. E a hora que você mistura essas paixões junto com uma marca, que é uma marca sexy, né? Uma love brand, que é a NBA, essa mistura é muito, eu diria, quase que explosiva para o brasileiro, né? A gente consegue oferecer um grau de experiência muito bacana, né? Então, na própria NBA House, a gente teve lá as pessoas que iam à noite assistir os nossos jogos ao vivo das finais, e os jogadores não estavam ali, né? Era uma impária, ou seja, era um telão gigantesco para você poder comer um hambúrguer, tomar uma cerveja, um refrigerante, brindar com seus amigos, familiares e ver um belíssimo jogo. Mas aos finais de semana, a gente não tinha jogo, mas a gente tinha toda a parafernália do universo NBA, ou seja, ao longo das noites e finais de semana que a gente abria, a gente traz o mesmo mascote que está toda noite lá nos Estados Unidos fazendo a programação do jogo, traz o time de dançarinas, traz todas as atrações de entretenimento para realmente o fã se sentir imerso nesse universo de NBA. E é muito fascinante, né? Para quem nunca teve a oportunidade de consumir isso diretamente lá na arena, a gente monta essa grande arena da NBA aqui. Então, isso faz com que realmente a gente consiga cada vez mais aumentar a base de fãs aqui no mercado brasileiro. Fora Cheio, outras né? frentes que a gente pode. Sempre cheio. Todas as sessões, né? A gente teve 6 jogos à noite, né? Das finais, né? A final da NBA é melhor de 7, toda sold out, e a gente abria também aos finais de semana, sábados e domingos, sempre cheio. Acho que o que era muito curioso de ver, a gente via aos finais de semana muita família com a gente. Então você via lá o pessoal dos anos 80, que seja os pais e mães ali que estavam com a camisa do Chicago Bulls ou do Michael Jordan, independente de qual era a franquia, e você via com uma criancinha ali de mão dada com um boné já seguindo os passos do pai ali, querendo consumir esse basquete, né, NBA. Então foi uma experiência muito interessante. Isso é uma coisa que é muito interessante, né, de observar. Eu sou da Zona Leste de São Paulo, para quem é de outros lugares do Brasil, digamos que é a zona menos favorecida financeiramente de São Paulo, né, fazendo uma tradução rápida. E gosto de basquete desde jovem. E muitos adolescentes, crianças, adolescentes, até hoje, eu vejo na rua pessoas que, mesmo estando em bairros mais pobres, com alguns sinais ou de roupa, ou um boné, ou qualquer coisa que remeta à NBA. Eu, não, obviamente, não posso falar da metodologia de compra dessas pessoas, eu não vou entrar nesse mérito. Mas essa conexão me parece muito importante, né, Rodrigo? Porque vocês têm aqui, estava recolhendo números antes, um crescimento de quase 50% em relação ao número anterior das pessoas que se declaram fãs da NBA. E você tem aqueles que são fãs que compram de fato de forma financeira, e tem aqueles que talvez não consigam comprar, mas nem por isso deixam de ser fãs. Né? E eu acho que isso é muito importante nesse segmento, não? Com certeza. A gente rodou uma pesquisa no final de 2019 para entender como estava o crescimento aqui no Brasil, né? A gente cresceu 50% desde 2017. Então, hoje a gente tem um número de pessoas que são declaradas fãs da NBA. Não estou falando nem fãs de basquete, estou falando somente fãs de NBA. Cerca de 30 milhões de brasileiros da marca NBA, né? Ou seja, é muito forte, né? E quando a gente fala do consumo da marca, existem vários tipos de fãs, que eu diria, né? Então, você tem lá o fanático, lá ali que a gente chama do core fan, ele assiste o jogo toda noite, ele dá um jeito de ir para os Estados Unidos ver um jogo, quando vê qualquer plataforma que ele vai querer participar e com a gente. Mas a gente nota na rua, como você falou bem, muita gente usando a marca NBA, né? Então tem uma palavra-chave aí que é o lifestyle, né? Esse estilo de vida é muito forte. Então tem gente que realmente usa o uniforme do time, da franquia que ele segue, que ele é apaixonado, mas tem muita gente que usa para compor esse lado mais fashion, que não necessariamente vai saber que aquela camisa meio laranja, amarela do Lakers ali, com o número do LeBron, pode ser que ela não saiba, essa pessoa não saiba quem é o LeBron James, mas tem esse outro universo que a gente navega muito bem aqui no Brasil, que é essa parte de lifestyle, ou seja, são dois polos, duas formas de consumir complementares, mas a gente vê que a parte do lifestyle aqui é muito forte também. E sendo muito forte, um dos nossos programas anteriores foi com o Ivan Martinho da Liga Mundial de Surf, ele falava justamente disso, que os fãs da modalidade, não necessariamente todos eles praticam a modalidade, mas gostam de acompanhar e tem lifestyle. O lifestyle da NBA, você vê, estou falando do Brasil, claro que é o seu universo,
nem todo mundo consegue praticar a modalidade basquete, mas ainda assim consome a marca. É isso, né, Rodrigo? Sim, acho que a questão de equipamento, né, acho que a gente tem uma boa vantagem aqui no Brasil, porque você tem, né, todo mundo jogou basquete na vida, né? Quando você passa na escola, ali, independente de você seguir profissionalmente ou não, existe uma bola de basquete, uma bola quicando, ou seja, a tradução disso é mais fácil, né? Com relação a consumo de equipamento, a gente vê que tem muita quadra de basquete espalhada pelo Brasil, né? Então isso ajuda a ter essa proximidade do jogo. E com relação a essa parte de lifestyle, tem um ponto que chama muito a atenção, que até eu brinco assim, é muito improvável que você veja, vou pegar dois times aqui aleatórios, seja um Palmeiras e Corinthians, você vê um torcedor do Palmeiras usando a nova camisa do Corinthians porque gostou do estilo da marca. Acho difícil isso acontecer num futuro próximo. Quando a gente fala de NBA, a gente vê no consumo da nossa loja online, das nossas lojas físicas, que tem muito fã ali que ele compra a camisa dele do Boston Celtics, mas ele viu uma jaqueta do Lakers, ele quer comprar também, porque ele curte a marca, ele curte as franquias, ou seja, um consumo um pouquinho diferente, né? Então tem a questão de você seguir o seu ídolo, né? Tem a questão de você seguir a tua franquia, mas as pessoas consomem várias franquias ao mesmo tempo, né? E tem o ponto do que a gente chama do logo man, que é a nossa marca. A liga é muito consumida, né? Fora os times, né, as franquias, a gente vê muita gente na rua com boné NBA, né? Não é nem o Boston, o Chicago, quer que seja, ou seja, a liga é muito consumida, né? Porque a marca, acho que ela foi distribuída de uma forma muito inteligente no mundo inteiro, e tem essa história de muito tempo você andar na rua e você vê o pessoal com um boné, com uma camiseta da NBA, enfim, tem essa coisa aspiracional da NBA que é muito, muito impactante. Faz muito sentido. Quando eu era menino, eu gosto muito de basquete. Eu adorava ver os Lakers por causa do Magic Johnson. Então, eu cresci gostando dos Lakers e a última coisa que eu comprei da NBA foi um agasalho dos Nets. É isso, né? Tem a ver Exatamente. com paixão. É verdade, isso no futebol é inimaginável, é inimaginável. Vocês têm hoje no Brasil 4 parceiros de mídia principais: Grupo Globo, TV Bandeirantes, ESPN e Vivo. Isso é meio ou isso é resultado? Então vocês conseguem ter esses 4 parceiros e isso é uma estratégia para alguma coisa? Ou com alguma estratégia anterior vocês hoje têm 4 parceiros de mídia? Com uma estratégia muito bem desenhada de longa data, eu diria. Voltando um pouco atrás, né, uma coisa que eu falo bastante do que é NBA, né, automaticamente vem de basquete, né, acho que é muito óbvio. Mas no fim do dia, a gente é um grande produtor de conteúdo, né, a gente é uma grande empresa de entretenimento, né. Então, acho que o nosso negócio, fora a parte que não é simples de você ter os melhores atletas do mundo competindo entre si dentro da quadra, o nosso negócio é garantir que a gente consiga captar esses melhores momentos, essas transmissões dos jogos e distribuir para o mundo inteiro. O nosso business é esse, né? A partir deste racional, a gente vem para a implementação isso no mercado brasileiro e entender como é que está o consumo do nosso fã aqui, né? Quando a gente vê, né? Quando me perguntam o que eu faço na NBA, né, e sempre falam, pô, você não é alto, você não joga, você não é jogador, né? Deixa eu entender isso. Nossa missão, nosso objetivo aqui é aumentar a base de fãs, quase tão simples quanto isso. Então, quando a gente fala de aumentar a nossa base de fãs, o que a gente faz? A questão de distribuição de conteúdo é chave, né? Então, por isso que a gente tem uma TV fechada, né, no Sport TV, assim como na ESPN, a gente tem a parte de telecom com a Vivo, que é um parceiro super estratégico, a gente também consegue atender aos fãs na TV aberta, ou seja, a ideia é que a gente consiga atender a necessidade do fã da forma que ele quer, aonde ele quer, no horário que ele quer, para ele conseguir consumir NBA da forma que ele escolher. Seja assistir um jogo ao vivo de 2 horas e meia, seja pegar os highlights do LeBron James da noite anterior, ou seja, tem esse pensamento estratégico para garantir que a gente consiga realmente, eu diria, quase que inundar o mercado nacional com o conteúdo da NBA. E essa tua missão de aumentar a base de fãs, poxa, vocês aumentaram 50% nos últimos 3 anos. Claro que você não precisa ter assim, olha, tem uma meta de tanto, não é isso. Mas quais são os movimentos pensados? Claro que a gente tem uma pandemia agora, né? Mas quais são os movimentos pensados para o futuro, também considerando essa pandemia? Acho que até falando da própria pandemia até, né? Acho que a gente conseguiu ser muito ágil, né? A NBA foi a primeira liga a suspender, né, as suas atividades, né, quando a pandemia estava para explodir no mundo inteiro. Então, com isso, acho que o nosso time, não só do Brasil, mas do mundo inteiro,
a gente voltou a essa questão de missão, e mesmo não tendo o jogo toda noite, o nosso desafio era garantir que, como fã em casa, a gente conseguia conectar com esse fã, né? Então, tiveram várias frentes que foram colocadas e ainda estão no ar, enfim, estão rodando, desde campeonato do 2K, que é nosso videogame, com jogadores da NBA, a parte de ação social, ou seja, foram angariados mais de quase 80 milhões de dólares para ações sociais, questão de produção de conteúdo, né, mantendo sempre o fã em casa, ou seja, a gente produz muito conteúdo tinha um técnico nosso que bate a bola de um lado para o outro para ensinar um movimento de basquete, para você e seus filhos fazerem isso com a gente, ou seja, a gente conseguiu continuar com esse nosso DNA de produzir conteúdo, né. Acho que agora, quando a gente fala para essa pós-pandemia, né, que o que vai ser esse novo normal, como é que isso vai impactar, eu acho que tem um lado crucial para a gente, não só pensando na volta, da possível volta da NBA, mas também da segurança dos nossos fãs, como que a gente vai continuar operando, respeitando o protocolo de segurança. Acho que isso é um ponto crucial para a gente. E eu não falo só fã, eu falo todos os públicos que consomem, estão na nossa operação. Então, quando a gente faz um jogo, automaticamente a gente acha que só são 5 atletas ali de um lado, 5 do outro, banco e comissão técnica. Acabou. Pelo contrário, e não é, ou seja, eu tenho o operador da câmera, eu tenho o repórter, eu tenho os patrocinadores, eu tenho o pessoal de segurança, o pessoal de comida, de bebida, enfim, tem um universo gigantesco por trás. Então, acho que o grande ponto que a gente tem trabalhado muito próximo das autoridades é entender quais são as novas diretrizes de segurança para a gente voltar a ter os nossos jogos nas arenas, né? Acho que esse é o grande ponto que a gente tem trabalhado. Lembro que um pouquinho antes de parar, o LeBron James falava que para ele era sem sentido jogar sem que tivesse torcida, mas o mundo mudou, né, depois da pandemia. Acho que a gente mesmo talvez tenha que reaprender a viver numa sociedade que certamente não vai ser a mesma de 3 meses atrás. Acho que o mundo, com certeza, o normal não existe, né? Eu estou muito curioso para entender o que é esse novo normal. Espero que em breve a gente já consiga entender o que vai ser. Mas eu acredito que quando a gente pensa em esporte, né, é interessante porque tem muita gente consumindo, né, o esporte hoje em dia nesse momento de pandemia, né? E eu tenho certeza que o esporte vai ser chave para essa volta ao novo normal, né? E acho que tem uma palavra-chave aí nessa história que é tecnologia. Né? Então, eu tive um papo com o Barreto outro dia e ele comentou que o esporte era muito feito para a TV, né? E acho que agora a correção dessa frase, né, a atualização dessa frase, acho que o esporte vai ser feito pelo fã. Acho que esse é o ponto que vai mudar, né? Eu acho que tem muita gente que vai continuar querendo ir nas arenas, respeitando as diretrizes de segurança, mas vai ter muita gente que vai querer ficar em casa com os amigos, com a família, e a tecnologia vai trabalhar a favor disso para oferecer experiências ainda mais imersivas. Acho que esse é a grande mudança que está claro que já está acontecendo, né? Que está sendo antecipada, né? Acho que isso vai ser um movimento muito rápido. Não, e são testes, talvez, para uma mudança total na forma como a gente lida com o esporte, não só durante a competição, né? Você está falando, não tem competição nenhuma agora, e eu vejo todo dia algum conteúdo da NBA no Facebook, nas redes sociais, as melhores enterradas desde 2000 e não sei quanto, sabe? Tem umas coisas absurdas, assim, e é isso, é o conteúdo cada vez mais sendo trabalhado além da competição. Exatamente, acho que tem aquela história da segunda tela, enfim, da terceira tela. A hora que a gente pensa no nosso aplicativo, que é o League Pass, você consegue ficar horas e horas e horas, independente de você estar assistindo um jogo ao vivo ou não, você tem muito, muito elemento rico, né? Assim, tem quebra de recorde, tem finais memoráveis, você tem highlights, você tem história dos jogadores, estatísticas, ou seja, eu acho que a experiência vai ser mais completa, isso vai esticar, né? Acho que fora a questão da janela do jogo ao vivo, isso vai ser esticado, não só em múltiplas telas, mas também a experiência que os fãs vão passar a consumir, né? Então, eu acho que o esporte vai acabar sendo o piloto para isso, né? Porque você tem recorrência de eventos esportivos, acho que a tecnologia vai sendo aprimorada a partir dessa reabertura e os fãs vão conseguir manobrar isso. Acho que isso que vai ser muito legal, né? Acho que o fã poder interagir com a competição vai ser muito bacana. É um ponto muito interessante esse, Rodrigo. Eu tenho um cunhado que eu sempre vejo os jogos com ele e eu acho que isso foi na temporada passada ou nessa, eu já não me lembro mais. Eu fui até a casa dele pra gente ver um jogo junto. E ele é completamente apaixonado pelo aplicativo, né? Então ele fica vendo todas as estatísticas e tal. E para mim isso é interessante e é uma prévia do jogo, da partida. Mas começa a partida, ele continua vendo as estatísticas. Eu falo para ele, o jogo, não, mas a estatística tá... E é surreal, porque isso está acontecendo, né? Isso está acontecendo.
Exatamente, né? A gente vê aquela história, né? No mínimo o celular dele está ali no colo e ele olhando assim, bom, esse cara tem que acertar agora ou de fazer tantos pontos ou ele vai acabar de quebrar um recorde, né? Acho que a enormidade, né? A quantidade de informação e de dados que a gente gera por jogo é um negócio descomunal. E isso faz com que o fã que queira aprender cada vez mais de basquete, das estratégias dos times, é fascinante, porque no próprio aplicativo, para você ter uma ideia, você consegue mudar a forma, né? Você consegue mudar o idioma que é narrado, escolher câmeras, ter experiência imersiva, mas você consegue ter uma modalidade, por exemplo, que é com os coaches, com os técnicos, ou seja, é uma leitura somente de técnico, ou se não, consegue ter uma que é mais uma coisa mais despojada, com grafismos, quando o cara erra, dá um bom, né? Quando a bola não entra, aparece uma coisinha com um raio que o cara não está num bom dia, ou seja, cada vez mais o fã consegue escolher a forma que ele quer escutar. Ele pode ter lá o Rômulo Mendonça na ESPN, que é incrível, mas pode ser que naquele dia ele queira ter outro grafismo. Ele pode ver, que nem você falou, que você vai o seu cunhado, né? Com o seu cunhado, pode ser que você queira chamar outros amigos ali nessa sala ali para você assistir o jogo, ou seja, realmente vai ser o fã vai estar cada vez mais dentro da experiência, né? E com essa história da pandemia, eu acho que isso vai potencializar de uma maneira muito rápida. Lembrar qual foi eu vi uma palestra no último ano, não estou me lembrando da marca agora, que ela falava que muito em breve, nas transmissões de Fórmula 1, as probabilidades das coisas acontecerem vão aparecer na transmissão enquanto aquilo acontece. Então, vai lá, o piloto A vai ultrapassar o piloto B e vai aparecer assim, olha, a probabilidade disso dar certo com esses dois pilotos é de tantos por cento. Talvez isso aconteça também com o basquete muito rapidamente, né? Sim, hoje a gente já tem, até voltando à história do League Pass, né, nosso aplicativo de streaming, a gente tem um módulo para você assistir o jogo, que a hora que o jogador chega ali perto do garrafão para fazer a cesta, aparece no chão 38% de chance dele acertar. Ou seja, isso a gente já tem. Então, assim, o que vai acontecer, né? Acho que esse grau de discussão que você vai ter com teus amigos vai ser muito maior, porque você vai ter dados. Você sabe que o LeBron James acerta muito mais em tal jogada, ou em tal direção, o que ele for fazer. Então, você acaba virando ainda mais expert do jogo, e acho que o grande resultado, né? Acho que essa ciência de dados aí que revoluciona o esporte, a gente sabe, através de pesquisa, que isso aumenta drasticamente o engajamento dos fãs. Né? Assim, voltando ao seu cunhado, ele não consegue mais largar o celular e ele vai ficar antes, durante e depois. Com certeza ele abre o celular para entender o que está acontecendo ali e durante o jogo ele está acompanhando. Pô, realmente, aquele time ali, se ele fizer isso, ele vai ganhar atacando, defendendo, da forma que for. Então, o engajamento é muito maior. Falando em engajamento, eu não sei se você viu, mas teve um documentário na Netflix. Não sei se chegou ao seu conhecimento, Rodrigo. Eu ouvi falar desse documentário. E que turbilhão é esse que, em meio à pandemia, Michael Jordan e NBA passam a ser um dos assuntos mais comentados do mundo? Isso foi incrível. Para quem não acompanhou, é o Last Dance, demais. Enfim, acho que vale muito. Quem trabalha com marca, quem trabalha com marketing esportivo, quem quer trabalhar com esporte, vale ver. Recomendo ver umas 3, 4 vezes pelo menos, porque acho que é um grande MBA ali de gestão esportiva. Voltou com tudo, né? Acho que realmente essa entidade Michael Jordan é algo muito forte. Quanto tempo que o Michael Jordan não joga, e olha o barulho que ele fez, né? Eu costumo dizer que na época do Jordan, né, da dinastia do Jordan, não tinham redes sociais, né? Imagina se tivesse, né? Seria ainda maior. O Last Dance é o documentário mais assistido na história do Netflix, né? Acho que teve uma aceitação mundial incrível. Quando a gente pensa em audiência, mais de 25 milhões assistindo, ou seja, realmente tem feito um barulho gigantesco, assim, né? Você assistiu já, né? Assisti. Ele é demais, assim, é imperdível. E dá uma saudade dos anos 80. Eu falo porque eu sou da geração dos 80 que via esses caras jogar, né? E o que a gente tem notado aqui no Brasil, que é muito bacana, é que uma coisa é eu falar, enfim, para o pessoal mais novo, o que era o Michael Jordan. A outra coisa é eles assistindo o documentário e falando, nossa, realmente o cara era fora do normal. E a gente já vê um resultado na ponta disso, né? Quando a gente pensa em Chicago Bulls, para você ter uma ideia, a gente incrementou em 650% o número de vendas das nossas lojas em itens do Chicago Bulls comparado com o ano passado, né? Então, realmente esse fenômeno veio fazendo um resultado muito positivo para a gente. Só falando dessas vendas, o Brasil já é um
mercado muito importante, né, para a venda de produtos NBA, Rodrigo. Sem dúvida. Tem um ponto que acho que o Brasil ele tem uma vantagem competitiva, no bom sentido, eu diria, com as outras regiões, que a gente tem, primeiro, que o brasileiro gosta de esporte, o basquete é muito popular aqui no território nacional, e a gente tem uma vantagem interessante que é o horário que os jogos passam, né? Então, a gente tem jogos às 8, 9, 10 horas da noite, ou seja, dá para o pessoal assistir. Tem outras regiões que o jogo passa 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, ou seja, já é mais complicado, né? Então, quando a gente pensa em popularizar e aumentar a base de fã, o Brasil tem esse diferencial competitivo. Com isso em mente, hoje o Brasil é o segundo mercado prioritário, né, no mundo inteiro, a gente só fica atrás da China. Eu até brinco com o nosso time aqui que eu não tenho muita pretensão de chegar perto da China, porque é um negócio, a China normalmente estoura a escala de comparação, mas o Brasil é privilegiado em estar nessa questão de ser o segundo mercado prioritário. Então, a partir daí, da estratégia que é implementada aqui, a gente vê essa história de aumento de número de fãs, de abertura de lojas, de plataformas de ativação, ou seja, a gente vê o Brasil sendo pioneiro em boa parte das frentes que a gente faz nos mercados internacionais. Isso já não depende tanto da participação de brasileiros na NBA, né? Quer dizer, é ótimo, pode até fazer sentido, tal, mas já não existe essa dependência. Eu lembro quando o Nenê chegou, por exemplo, na NBA, que era o Nenê na NBA. E hoje a gente tem brasileiros, isso é relevante, não estou diminuindo essa importância. Mas não é dependente disso, né? Acho que você você me fez a pergunta e me deu a resposta. Desculpa. Já. Exatamente. Não, pelo contrário, eu te agradeço. É exatamente isso. Acho que é importante, super importante, até porque para o brasileiro aqui, né, para o menino ou menina que está jogando basquete ali, ver que é possível chegar no basquete mais competitivo do mundo, isso ajuda. Mas a gente não tem esse grau de dependência que as pessoas acreditam, né? Então, existem outras formas da gente fomentar a marca e o consumo do nosso negócio aqui no Brasil, né? Então, a gente vê, a hora que você pensa que o Nenê, 19 temporadas na NBA, tem um número interessante, né? 1,5% é o número de jogadores que permanece na temporada, ou seja, troca muito, né? Então, 1,5%, não, perdão, 1 ano e meio é a média dos nossos contratos. Ou seja, você batalha a vida inteira para chegar no melhor basquete do mundo, a hora que você chega, tem uma fila gigante querendo pegar o teu lugar, né? Então, acho que, né, a média ali que dura dos contratos é de 1 ano e meio. Então, a hora que você olha isso, você vê que tem um brasileiro ali, é obviamente aspiracional, ele fala português, ele manda recado para os nossos fãs, ou seja, isso é muito legal. Mas o que eu vejo também é que aquele menino e menina que estão jogando, ele também quer ser o LeBron James, também quer ser o Stephen Curry, enfim, ele tem outras fontes de inspiração que vai querer seguir jogando ou seguindo a liga. Quando você fala dos mais jovens, vocês têm o NBA Basket School no Brasil, que tem um foco fundamentalmente nos mais jovens, né? Qual é a estratégia por trás desse programa, Rodrigo? Eu lembro que há 5 anos atrás, quando eu entrei na NBA, né, as pessoas mais próximas, principalmente quem já jogou basquete ou que gosta de esporte, falava, eu queria colocar meu filho e minha filha numa bolinha de basquete, né? E eu estou no país do futebol, o futebol é uma religião, onde eu consigo colocar para eles jogarem basquete, né? E a gente percebeu uma oportunidade muito interessante de criar essa plataforma, né, o NBA Basketball School, para realmente oferecer isso para os pais e mães, enfim, para as crianças poderem jogar, né? Então hoje a gente tem mais de 7 mil inscritos que jogam nosso basquete seguindo a nossa metodologia da NBA. Isso é muito legal. Então foi criada uma metodologia com mais de 700 páginas. A gente traz nosso staff lá de Nova York, né, os técnicos, os coaches para cá. A gente capacita os professores e os professores passam essa metodologia para a criançada, né? Então, acho que tinha esse gap, eu diria, aí no mercado e a gente está conseguindo atender super bem. Isso está espalhado pelo Brasil inteiro, cresce de uma maneira vertical, isso é muito importante, ou seja, a gente vê aumento da base de fãs, mas a gente vê uma procura incrível de crianças e pais e escolas querendo bater na nossa porta falando, eu quero aprender essa metodologia, eu quero me associar ao programa para poder ensinar o basquete, né? Isso tem crescido de uma maneira muito importante, assim, sendo bem, bem legal. E falando em crescimento, estrategicamente, quando o NBB se fortalece, que é o basquete nacional, vocês enxergam como um fator positivo ou eles são concorrentes, né? Porque
na cabeça das pessoas, dá para imaginar assim, olha, são duas marcas concorrendo, mas em contrapartida, o fortalecimento do basquete no Brasil também é bom para a marca. Como é para vocês enxergar o basquete nacional? É extremamente positivo, né? Você comentou do jogo das estrelas da NBB. Se você olha com os fãs para a torcida, você vê muita gente com regata da NBA, boné da NBA, ou seja, eu acho que é muito complementar, né? Então, a gente acredita muito, né? A gente tem uma relação muito próxima tanto com a NBB quanto com a CBB, né? Com a Confederação Brasileira de Basquete, e a gente acredita que quanto mais saudável for esse ecossistema de basquete, melhor para todo mundo. Aumenta a base de fãs de basquete, de NBB, de NBA, da CBB, né? Da Seleção Brasileira. Todo mundo só tem a ganhar. Então, a gente nota que em outras regiões, onde você tem um ecossistema de basquete propício, né, fortalecido, a NBA cresce ainda mais rápido. Né? Então, eu não zero competição, pelo contrário, eu acho que são parceiros que a gente tem aqui no mercado brasileiro. Uma última pergunta que para mim ela é fundamental para entender o universo NBA. Quando os Warriors estavam ganhando várias, teve uma final contra o Cleveland e eu torci para o Golden State. Agora, eu quero que o LeBron faça a história. Para mim, faz muito sentido, embora eu tenha a minha torcida particular pelo Lakers, mas para mim faz muito sentido ser testemunho ocular da história sendo escrita. Né? Então, torci contra o LeBron naquela final e agora torço para que ele ganhe pelo Lakers, enfim. A NBA ela é muito boa em saber contar essas histórias épicas. Né? O quanto que isso é relevante na hora de você contar e conquistar mercados além do óbvio norte-americano, mas o quanto que isso é relevante para que você conquiste o mercado futuro, sabe? Contar para o jovenzinho que está chegando agora para a NBA, olha, teve uma equipe que ganhou, foi recordista de vitórias na temporada regular, um camarada que parece que quanto mais velho fica, melhor joga. Como é que acontece essas histórias, Rodrigo? Acho que adorei tua pergunta, acho que tem alguns pontos para a gente, algumas maneiras de responder, né? Primeiro, a questão que as dinastias não duram, né? Então, você comentou da época do Golden State, né? Eu lembro que tinham pessoas assim, o Golden State vai ganhar 10 temporadas, não vai ganhar, enfim, já está provado, né? O Golden State já esse ano, infelizmente, não teve um ano muito positivo. Então, assim, acho que as dinastias ajudam a contar essa história, mas aquele ponto, né? Até no Last Dance mostra isso, né? Tava todo mundo louco para acabar com a história do Michael Jordan, né? Então, isso cria história, né? Isso a gente sabe fazer muito bem. E aí tem um lado, né, que me fez lembrar na tua pergunta, no ano passado, e essas histórias realmente chamam a atenção. Eu lembro que na época das finais, eu tinha acabado de sair da NBA House, e tinha chegado em casa, né, e o porteiro do meu prédio, ele me chama, ele falou, o Curry tá demais, hein? E ele só falava de futebol comigo, do Corinthians, do Palmeiras, quer que seja, e eu não codifiquei o que ele falou. Eu falei, o que você falou? Não, o Curry tá demais, ele tá jogando muito. Ou seja, essas histórias ajudam muito a gente penetrar no mercado brasileiro, né? Então, acho que esses heróis, essas batalhas, né? A gente viu, né? Muita questão não da passada, da anterior, das finais, daquele embate do LeBron James no Cleveland contra o Golden State, né? Com Curry, quem que ia ganhar, a força toda. Agora que você acabou de falar o LeBron no Lakers, se você está otimista para que ele ganhe, ou seja, acho que isso muda muito, né? E o ano passado teve o Toronto Raptors e no início da temporada todo mundo falou, não, o Golden State vai ganhar de novo, e foi incrível, ou seja, acho que essas histórias, né, isso acho, o dinamismo do basquete é muito legal, né, acho que quando eu entrei na NBA eu vi uma frase do Adam, que é o nosso commissioner, e eu falei, deixa eu entender melhor isso, né, e ele fala todo ano que o jogo tem evoluído demais, e ele não é o mesmo, então assim, por mais que você tenha aquelas franquias que você já sabe que devam despontar, você pode ter uma surpresa ali, a bola entra ali ao milésimo de segundo, muda radicalmente a evolução, né, a história do jogo. Então, essas histórias acho que é a parte mais legal. E daí dessas histórias nasce um documentário de muitos anos atrás que é um Last Dance, né? Ou seja, eu acho que a NBA faz isso muito bem, né, de ser essa grande contadora de histórias, né? E os jogadores estão evoluindo numa maneira incrível, né? Então, os jogos têm sido fascinantes para assistir. Para mim, o surreal do Last Dance não é... Cara, a história em si é maravilhosa, mas a qualidade técnica do material é absurda.
está falando de coisas que aconteceram há mais de 20 anos atrás, a qualidade técnica de imagens são incrível. Rodrigo, muito obrigado pelo papo. Eu, de basquete, a gente fica gravando aqui umas 3 horas e meia, eu converso, mas a gente tem que ter um horário limite. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo. Logo, logo a gente se encontra pessoalmente, ou para uma próxima conversa, ou na casa da NBA, porque eu, um aficionado que sou, lá estarei. Muito bom, eu agradeço, o papo foi muito gostoso, sigo à disposição e obrigado pela oportunidade. Espero encontrá-lo em breve pessoalmente, nesse novo que vem por aí. Com certeza. Aos amantes do basquete, muito obrigado por estarem conosco até agora. Nos encontramos numa próxima, um abraço.